Pode ir. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Ladita Shri Vishakha Vitam Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O Lingo tá na sala de aula aí, né? Ô, Parabu, desculpa, é que eu acabei a aula agora aqui na faculdade, eu não vou conseguir fazer a leitura, tá? Eu só vou ouvir, tá? Acertei, então. Acertou, voltei a estudar aqui, tá? Aí segunda-feira fica ruim pra mim, tô saindo agora aqui da faculdade, indo embora pra casa, aí eu só vou acompanhar vocês, tá bom? Beleza. Capítulo 8, Prêmio Vivarta. Subtítulo aqui, Kavi Karnapur. Agora ele vai falar sobre um outro associado de Chaitanya Mahaprabhu, que é chamado Kavi Karnapur. Dhanya Kavi Karnapur Sagrama Nivasi Namera Mahimanki Churakila Prakashi. O glorioso Kavi Karnapur é um residente da minha vila. Ele revelou e recordou algumas glórias do santo nome. Gaura Jare Kripa Kore Vishveshe Dhanya Saptavashe Vayase Hailo Mahakavi Banya. Aquele que é abençoado por Goura se torna glorioso. Kavi Karnapur foi honrado como um grande poeta quando tinha apenas 7 anos. Dhanya Shivananda Kavi Karnapurapit More Bali Shikhaila Bhagavata Gita. O glorioso Shivananda Seva, pai de Shivananda Sena. Sena, pai de Kavi Karnapur, me ensinou o Srimad Bhagavat e o Srimad Bhagavad Gita em minha juventude. Shivananda Sena, outro
íntimo associado Sri Chaitanya Mahaprabhu, era o pai de Kavi Karnapur. Foi ele que ensinou o Bhagavad e o Gita para o autor desse livro, Jagadananda Pandita. Nadyalaye more rakhe Prabhupade Shivananda Trattamor Sampade Vipade. Shivananda me trouxe a Nadia e me deixou aos pés de lótus do Senhor. Ele é meu salvador, na felicidade e na tristeza. Taraghare Bhogarandhi Pakha Shikhaila Bhalapaka Karisri Gauranga Sevakaila. Foi em sua casa que eu aprendi a cozinhar e preparar oferendas, e por saber a arte de cozinhar, servi Shri Gauranga. Jagai Bale Sadhu Sange Dina Jaya Jar Sei Matra Namasra Kare Nirantar. Jagai diz: apenas aqueles que passam seus dias na associação dos devotos puros podem tomar refúgio nos santos nomes constantemente. Quer ver, só aqueles que estão em contato com os reais Vaishnavas que podem cantar o nome constantemente. Ou seja, o nome sem ofensa, pelo menos, no mínimo. Significa fisicamente estar do lado do Vaishnava. Se possível, bom. Se não, ouvindo também é sadhusanga. E, principalmente, seguir as instruções dele. Vani. Na verdade, seguir as instruções é mais importante do que simplesmente fisicamente ficar do lado. Os dois, melhor ainda. Se não, um, seguir as instruções e escutar, lembrar, ler os livros, isso tudo é associação. Vaishnava. Se alguém faz isso da maneira correta, o resultado é que sempre vai cantar o nome constantemente. Do contrário, é impossível. A Gadananda fala aqui, ó, claramente, apenas esses vão conseguir se refugiar constantemente no nome. Ou seja, sempre, sem parar. Do contrário, vai começar um dia e parar no outro. Pergunta aí. Próximo, capítulo 9. Capítulo 9, verdadeira renúncia. Há dois tipos de renúncia, falsa e verdadeira. Agora vai falar sobre renúncia e os dois tipos dela. Ekadina Jigyasilena Gosani Sanatan Jukta Vairagya Karebale Prabhu Karuna Varnan. Um dia, Sanatan Goswami perguntou: o que é renúncia verdadeira? Peraí. Seu áudio tá dando um barulho aí, acho que é o fone aí, Giovanni. Deve ser. Barulho? É. Talvez o... Pode que eu vou desligar aqui, daí eu vou ficar sem o microfone, sem o fone. Não tá o marmanto aí, Carol? Boa noite a todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 9. Agora tá, não tá Primeiro. fazendo barulho? Agora não. Do Tá bom. livro do Isso.
Capítulo 9, Página primeiro 23. verso vai ler agora. Página 23. Vamos lá, João. Agora tá bom. Um dia, Sanatana Goswami... O Senhor, ó Senhor, por favor, explica-me. Pera aí. Repete aí. Repete aí, João. Um dia, Aí. Sanatana me perguntou: o que é renúncia verdadeira? Ó Senhor, por favor, explica-me. Ah. Então, isso aqui ele vai narrar que um dia Sanatana Goswami perguntou próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu o que é renúncia verdadeira. Mayavadi Bale Sava Kakavista Sama Vishaya Janilenyasi Haya Sarvotama. Os Mayavadis dizem: se um sannyasi considera que as coisas materiais são como as fezes de um corvo, então ele é o melhor dentre os homens. Isso é o que os Mayavadis falam. Chaitanya Mahaprabhu respondeu. O Sanatana Goswami falou: Vaishnavera ki kartavya janite ichicha kari kripa kori agya karo agya shire dhari. Eu quero saber sobre os deveres dos Vaishnavas. Por favor, instrua-me para que eu possa carregar suas instruções sobre minha cabeça. Prabhu bale vairagya hai duita prakar falgu jukta bedyami shikhainu barabar. O Senhor disse: existem dois tipos de renúncia, falsa e verdadeira. Eu expliquei a diferença entre as duas várias vezes. Próximo, Carol. O Lincoln não vai ler, não. Carol vai ler? Próximo, falsa renúncia. Falsa renúncia. Eu posso, Bom. que eu tava... Enfim. Karmi Gyani Jabe Kare Nirvedashray Tarachitte Falgu Vairagya Paya Dustasai. Quando os materialistas e especuladores mentais se desviam das instruções védicas, a maldição da falsa renúncia entra em suas mentes. Samsarete Tuchya Buddhi Ashiyatakam Jadavi Parita Dharme Kare Pravartam. Eles desenvolvem a mentalidade de que a atração pela vida familiar e o samsara é insignificante, e então começam a se opor à natureza material. Isso é a falsa renúncia dos Mayavadis. Está falando aqui. Chaitanya Mahaprabhu, próprio Chaitanya Mahaprabhu está respondendo. Aí vai explicar a diferença, como que isso é diferente da renúncia do Vaishnava. Krishna Seva Sadhu Seva Atma Rasasvad Jadavi Parita Dharme Payanitanta Vasad. O serviço a Krishna e a seus devotos é agradável à alma. Simplesmente se opondo à gratificação sensorial, eles acabam ficando completamente desmotivados.
Falgu Vairagiraman Sada Suskara Sahin Namarupa Gunalila Nahaya Samichin. A mente de um falso renunciante está sempre seca e insatisfeita. O santo nome, forma, qualidades e passatempos do Senhor parecem desagradáveis para ele. Você vê, estava falando aí dos budistas, a gente percebe quando olha para eles, você vê que a mente deles estão sempre cabisbaixa, sempre meio desse jeito que falou aqui, ó, sempre seca. Porque eles só consideram que o mundo é falso, mas não põe nada de bom. Então tudo é ruim, ruim, ruim. Aí sobra nada. Com nada, quem vai ficar feliz com nada? Só aqueles que desejam nada, né? Mas ninguém pode ficar realmente feliz com aquele nada. Então você vê a diferença do Vaishnava para um Mayavadi, qualquer um pode notar a diferença. Próximo. Verdadeira renúncia. Jukta Vairagira Bhakti Hayata Sulabha Krishna Bhakti Putta Vishaya Taraghate Sabha. Um verdadeiro renunciante facilmente adquire devoção. Tudo o que ele faz é purificado devido à sua devoção por Krishna. Real renúncia, agora está falando da renúncia do Vaishnava. Prakriti Rajada Dharmatar Chitta Chadyanayase Chitta Shray Majesigra Prakrita Bhaktirase. O conceito corpóreo de vida abandona facilmente o coração de tal pessoa. Guiado pela energia espiritual, rapidamente ele se deleita no êxtase da devoção transcendental. Isso naturalmente manifesta se alguém pratica devoção, se torna real renunciante pela devoção e o coração facilmente abandona a matéria inerte e se refugia no espírito. E depois, rapidamente, começa a deliciar-se no deleite da devoção supramundana ou transcendental. Essa é a renúncia Vaishnava verdadeira. Bhakti Yoga Shri Krishna Prasanatapai Name Bhakta Pranashati Pratigya Janai. Ele obtém a graça de Krishna através da prática da devoção, e então proclama a promessa de Krishna, Name Bhakta Pranasyati. Meu devoto nunca perece. Prasanahaya Krishna Jare Kripa Kore Sei Jana Dhanyai Samsara Bhitare. Aqueles que satisfazem Krishna são abençoados e são os verdadeiros afortunados deste mundo. Golokera Paramabhav Tara Chitespure Gokule Golokapaya Maya Padadhuri. O supremo sentimento de Goloka aparece em seus corações e então eles alcançam Goloka em Gokula. E Maya fica bem longe deles. É nosso dever. Estão entendendo aí?
Então bom. Próximo. É nosso dever abandonar a renúncia seca. Então, falou os dois tipos de renúncia aqui. Mayavad e Vaishnava. Falso e verdadeiro. Ore bhai shushka vairagya ibe durakaro yukta vairagya nisadari daete dhara. Ó irmão, a partir de agora, evite renúncia seca, falsa. Aceite a renúncia verdadeira em seu coração e guarde isso ali para sempre. Vishaya chadya bhai kotha jabe bala bane jabe sekhane vishaya janjal. Irmão, diga-me, após deixar os afazeres materiais, para onde irá você? Se você for para a floresta, lá também você terá de enfrentar indesejáveis problemas mundanos. Pet tumara sange jabe dehera rakhane katalita habeta bede dekhamane. Seu estômago irá com você. Pense no quanto será difícil manter seu corpo neste lugar. Ou seja, vai passar mais tempo procurando comida. Você vê, e vai para a floresta, tem que procurar comida, depois tem que pegar lenha, olha o trabalho que dá. Como é que vai praticar? Dá mais trabalho ainda. Akarane divaner shigraha bekhai marile ke manear maya kar bejai. Sua vida acabará rápido e desnecessariamente. E se você morrer, como você conquistará Maya? Jadyo namarata bhuhai bedurbal Gyanana sahaile katha gyanira sambal. Até mesmo se você não morrer, ainda assim você ficará fraco. E se você perder seu conhecimento como resultado disso, qual benefício você terá com isso? Aí a pessoa vai para a floresta, não tem comida, morre. Se ela morrer, como que ela vai conquistar a energia ilusória só por morrer? Tem jeito. E se ela não morrer, ficar fraca, pior. Como é que ela vai conseguir fazer as atividades? Vai ter algum problema, vai sentir dor, depois não vai conseguir fazer nada. Nem fazer a comida. E aí, eventualmente, vai morrer de todo jeito. Então, qual vai ser o benefício disso? Nenhum, né? Zero. Próximo? Prabhu, a minha dúvida é por que eles falam tanto dessa renúncia falsa? Porque era Como comum na época. Não, porque para diferenciar da verdadeira da falsa, o que é que a gente não deve fazer e o que deve fazer. Por isso. Tem dois tipos, tá mostrando os dois. E é importante mostrar o que é e o que não é. Igual falou, separar o joio do trigo significa isso. Se mostrar só um, pode ser que a pessoa confunde a outra com essa um, né? Sempre mostra os dois. Mas porque era uma prática comum. Não, sempre teve essas duas. Desde milhares de anos, no início até hoje, sempre teve essas duas. Você vê, até fora do Z tem gente que pensa, eu vou virar renunciante, eu vou viver no mato.
Assim eu sou desapegado. Tem muita gente que faz isso. Mesmo no Ocidente, sem saber nada dos Vedas. Então, isso aí sempre existiu. Até milhares de anos até hoje. Não só na Índia ou nos Vedas, todos os lugares, dentro de qualquer doutrina ou religião, sempre existiam essas duas renúncias. Isso aqui que está falando, muita gente hoje em dia faz, principalmente no Brasil, que tem essa cultura meio indígena, e muita gente pensa que isso é renúncia para o mato, essas coisas. Vários exemplos aí. Aí a questão não é ir para uma. De repente poderia. Igual falou aqui, ó, se você for para a floresta, esse fato vai pôr fim nos problemas mundanos? A mente não vai junto, o estômago não vai junto, nada disso vai junto. O problema é verdade. O problema é não ter devoção a Deus, né? Uma renúncia é seca. Ela não põe nada de bom, ela rejeita tudo até Deus. Acha que o mundo é todo ruim. O Vaishnava, ele usa as coisas do mundo para Deus, sabendo que foi criada por Deus e deve ser usada para ele. Fazendo isso, ele renuncia muito mais fácil. Ele vira renunciante muito mais fácil. Ele se apega a uma coisa boa. O outro é muito mais difícil. Além de ser seco, é muito mais difícil. Então, de todo jeito, é ruim. Qualquer ângulo que olhar, ele é ruim. E, Prabhu, essa renúncia seca, em vez de ajudar, cada vez mais piora, então, né? Pelo que entendi aqui. 99% dos casos, só piora. Mas é bom falar que essa Vaishnava é fácil, mas a pessoa vai ter que praticar daquela maneira fixa, determinada e não é também de qualquer jeito. É simples, ao mesmo tempo bastante difícil. É aquele negócio. Se a pessoa for realmente fixa, é fácil. Se não, vai ser muito difícil ela praticar essa renúncia. Próximo aí. Então, título. Então, verdadeira renúncia é nosso dever. Garibasi Sadakal Krishna Namalam Hatha Yogya Vishaya Bhunja Anashaktaham. Permaneça em casa e sempre cante o nome de Krishna. Interaja com o mundo apropriadamente, permanecendo sempre desapegado. Isso aqui é a verdadeira renúncia. Fique em casa, sempre cante o nome de Krishna. Interaja com o mundo de forma apropriada, ou seja, de maneira desapegada. Essa é a real renúncia. Jatha yogya ei shabda duttira mahmata bhujelaha kapatah talana jena deharami naha. Compreenda os dois significados da palavra apropriado, para que você não aceite o significado falso e se torne um sensualista. Você vê. Muita gente entende isso. Então eu vou ficar em casa cantando o nome, desfrutando da vida familiar. Por esse motivo, esse próximo verso foi falado depois. Porque muita gente, tem uma palavra aqui em cima, interaja com o mundo. Uma palavra faz a diferença, como? Apropriadamente. Por quê? Se interagir com o mundo de forma não apropriada, ela vai virar sensualista e achando que está renunciado. Porque falou para ficar em casa e cantar o nome.
Mas não é só isso. Ficar em casa, cantar o nome e ficar no mundo de qualquer jeito. Por isso que falou, interage de maneira apropriada. Por isso que depois ele falou, ó, compreenda o significado da frase anterior. Compreenda essa palavra apropriada, para que você não aceite o falso significado e se torne um sensualista. Ou seja, um gratificador de sentidos. Você vê aqui, um detalhe faz a diferença. Se a gente não presta atenção nesse detalhe, tenta praticar de todo jeito, é impossível conseguir resultado. Então, se a gente quer realmente a coisa, tem que prestar atenção nisso tudo, tentar a todo custo praticar o que está escrito da maneira que está, não do jeito que a gente quer. Interage com o mundo da maneira apropriada. Amizade só com devoto ou quem está na busca de Deus. Com os outros, respeitosos, mantendo distância. E se ofender, completa desassociação. Não importa se é pai, mãe, filho, qualquer um. Se for ofensivo. Essa é real. Isso é o que significa interagir com o mundo da maneira apropriada. E com as coisas do mundo, corpo material, dinheiro, riqueza, de maneira desapegada. Essa é como que a gente deve tentar o máximo da nossa capacidade de agir. Do contrário, tudo está perdido. Tudo é zero, vai se tornar zero no final. Por isso que ele falou esse verso aqui. Né? Toma com cautela, entenda o significado de apropriado. Aí sim, o ficar em casa e cantar o nome vai ser renúncia. Do contrário, vai ser o contrário de renúncia. Shuddha Bhaktira Anukul Kara Angikar Shuddha Bhaktira Pratikul Kara Asvikar. Aceite tudo que for favorável à devoção pura e rejeite tudo que for desfavorável à devoção pura. Tudo que for favorável, aceita. Tudo que for desfavorável para a prática de bhakti, rejeita. Isso é renúncia verdadeira. Marmarta chadiyajeva shabdharta kore rasera deharami kapatamargadare. Aqueles que rejeitam esta instrução e interpretam erroneamente a palavra são sensualistas controlados pelos prazeres. Eles seguem o caminho da enganação. Aqueles que interpretam esses versos aqui que falam sobre renúncia de maneira errada vão ser controlados pelos prazeres mundanos. Esses vão seguir o caminho da enganação, ou seja, da renúncia do macaco ou falsa renúncia. Então, é bom depois ler de novo esses versos aqui, refletir e tentar seguir da maneira correta. Se quiser, bhakti. Bhalakai bhalapare kare bahu danarjana josit sangeratahana fire ratradin bhalasaya talika khoje arvati. Eles se alimentam de comida glamurosa, vestem roupas opulentas e acumulam imensa riqueza. Atraído pela companhia da mulher, tais tolos perambulam noite e dia procurando por uma mansão com uma glamourosa cama. Essa é a mentalidade desses que não entendem esses versos de real renúncia. Come comida chique, glamourosa, gosta de roupa chique, acumula imensa riqueza, está atraído pelo sexo oposto. Vivem dia e noite procurando uma casa maior, um carro melhor, tudo melhor. Dia e noite pensando nisso. Esses são falou aqui, aqueles que andam pelo caminho da enganação
e decepção. Então, como que a gente deve fazer? Então, vai falar aqui. Deha yatara upayogi nitanta prayojana vishaya swikara kari kara dehera rakhana. Ao invés disso, mantenha seu corpo aceitando coisas que são adequadas e realmente necessárias para sua manutenção. Manter o corpo só com coisas fundamentais que realmente necessita para manter o corpo em pé, ou seja, para não morrer ou não ficar doente. De maneira simples. Só com coisas realmente necessárias para a preservação da vida. Sem muita coisa. Só o que realmente necessita. Dessa maneira. Mais coisa aqui. Satvika sevana karo asabhavarjam sarva bhute daya kari kara uchat sankirtana. Coma alimentos no modo da bondade e rejeite intoxicantes. Seja bondoso com todas as entidades vivas e cante o nome bem alto. Deva seva chalakari vishaya nahikar vishayate raga dvesha sada parihar. Não se engane em afazeres materiais com pretexto de adorar a deidade, e sempre abandone todo apego e aversão pelas coisas materiais. Não se engaje em afazeres mundanos. E tem gente que vai, fala que quer dinheiro, ou pede dinheiro, ou trabalha para dinheiro e fala que é para adorar a deidade bem. Na verdade, quer o dinheiro. Fala que é para deidade, mas é ele que quer o dinheiro. E sempre rejeite o apego e a aversão. Ou seja, apego é ruim e aversão também é ruim. Ou seja, desapego. Não importa. Desapego significa isso. Engajado em seva, sem aversão e sem apego. Não é que odeia igual o Mayavada, não. Simplesmente rejeita, porque sabe que o serviço a Krishna é mais valioso. Parahimsa kapatata anyasanevaira kabhunahi karabhai jadi moravakhyadara. Cultive o serviço devocional com firme determinação em um local solitário e passe seus dias engajado no serviço a Krishna. Ué, qual que foi isso? Foi o próximo aí? Acho que depois eu vou Não, ver acho lá. que ela leu um depois, Prabhu. Tem irmão. Faltando um aí. Tá faltando um? Meu. Tá. Ó, irmão. Eu vou ler de novo. Ó, irmão, se você deseja seguir meu conselho, nunca inveje ninguém, nunca engane e nem seja hostil com os outros. Esse é importante. Nunca inveje ninguém, nem engane ninguém, nem seja anime com ninguém. Se você deseja seguir meu conselho. Nirjana Sudridha Bhakti Karalochan Krishna Sevara Sambandhedin Karaha Japan. Cultive o serviço devocional com firme determinação em um local solitário
e passe seus dias engajado no serviço a Krishna. Matha Manjira Dalana Bajirana Kara Prayas Artatake Karabhai Jemana Bhilas. Não se esforce para construir templos, monastérios ou grandes casas. Ó irmão, apenas se você já possui certa riqueza, então você pode usá-la para este propósito. A pessoa já tem um lugar, ela pode fazer alguma coisa. Se ela não tem, não é necessário esforçar para ter. Pelo contrário, é maléfico se ela fizer isso. Alguém pode perguntar, por que os acharyas fizeram então? Porque eles têm capacidade para isso. Sem esforço eles faziam. Mas se a gente for fazer, é o tanto de trabalho que vai ter. Então, para a gente, isso aqui, ó, desnecessário. Isso a gente vê muita gente fazendo, mas é contrário às escrituras. Não se esforce para fazer templos ou monastérios. Apenas se você já tem a riqueza, então você pode fazer. Do contrário, não. Artanahita bimatra satvika sevakaro jala tulsi diya giridhari kevakhe dhara. Se você não possui riqueza, então simplesmente pratique a devoção pura. Ofereça água e tula-se para Giridhari, Krishna, e o mantenha em seu coração. Se não tiver dinheiro, sem problema. Simplesmente adore Krishna de forma pura, ofereça tulsi, pega uma folhinha de tulsi, põe na água, canta o mantra apropriado, oferece para Giridhari, Krishna, e assim faça o seu. Bhavete Kadiya Bala Amita Tomar Tava Pada Padmachite Rahukka Amar. Ore a ele com amor e lágrimas em seus olhos. Sou seu. Deixe que seus pés de lótus permaneçam em meu coração. E orando do fundo do coração deve orar dessa maneira. Só oferecer também não é suficiente. Deve orar e recitar o nome dessa maneira, do fundo do coração e rendido. Vaishnavya Karo Prasada Didiya Artanai Danyavakye Toshaminati Kariya. Honre os Vaishnavas com prachada e outros remanentes. Se você não possui dinheiro, então com submissão satisfaça-os com palavras doces. Parijana Parikar Krishna Dasa Dasi Atmasama Palanehai Bemistabasi. Considere seus amigos e parentes como sendo serventes de Krishna. Cuide deles tão bem quanto você cuida de si próprio e fale com eles gentilmente. Se for devoto e se for amigo e parente, considere eles como sendo serventes de Krishna. Isso está falando para quem são casados, não para quem é renunciante. Para esses, ó, tome conta deles como toma conta de si mesmo. Fale com eles de maneira gentil e doce.
Smarana Kirtana Seva Sarva Bhuteda Eita Karibe Jukta Vairagihaya. Sempre lembre e glorifique e sirva o Senhor. Seja bondoso com todas as entidades vivas, incluindo os animais, insetos, etc. Estes são os deveres de um verdadeiro renunciante. Então, esses versos falaram aqui o dever de um verdadeiro renunciante, que é o que todo aspirante a devoto deve tentar fazer. Sem se tornar verdadeiro renunciante, ninguém pode se tornar bhakta. Bhakta significa real renúncia. Não existe separação entre as duas coisas. Se alguém se torna devoto, automaticamente se torna real renunciante. Real renunciante automaticamente é um bhakta ou devoto. Um está ligado com o outro. Sem um não existe o outro. Então, por isso que esses versos é bastante importante. Principalmente para quem quer começar a praticar, isso é o principal. Entender o que é renúncia e conhecimento sobre Bhakti. Essas duas coisas são as principais. Vairagya e Vidya. Krishna Jajina Hideya Parijana Parikar Atavadyatalaya Sarva Sukhirakar. Krishna pode não lhe dar amigos e parentes, ou ele pode dá-los e então levá-los embora. Aceite todas essas condições como sendo fonte de deleite. Ou seja, de forma desapegada. Não é que vai cuidar deles bem, amigos e parentes bem, e ficar apegado, não. É desapego. Por isso é que falou aqui. Às vezes, Krishna pode te dar, às vezes leva embora. Considere tudo isso como fonte de deleite, ou seja, desapegar. Real desapego significa isso. Não é que é averso também, né? Shokamoha Chadabhai Namakara Nirantar Jagai Bale Bhava Gauri Rasane Mor Kordala Vistar. Irmão, deixe para trás toda lamentação e ilusão, sempre cante o santo nome. Jagai diz, por isto eu brigo muitas vezes com Goura. Então, esse capítulo foi o capítulo 9, bastante importante. Quem quiser realmente praticar a Bhakti, é importante refletir nesses versos aí várias vezes, esse capítulo aí 9, entender que é real renúncia para tentar praticar. E sem isso, o Bhakti fica impossível. Então é importante esses versos aí para entender o que é real renúncia, o que é falsa renúncia, como deve fazer. Bastante importante esse aí. É pergunta aí antes de cantar? Agora, só a última frase mesmo que me surgiu uma dúvida. O que ele quis dizer, por isso eu brigo muitas vezes com Goura? Não entendi. Porque o humor transcendental dele é esse. Ele tem um humor transcendental, onde o amor confronta o objeto de amor. É um humor que é difícil de entender,
porque qualquer coisa que vai comparar, a pessoa vai comparar com a briga material, e não é material, é amor transcendental. Então é melhor simplesmente entender que ele tem esse tipo de relação com Deus, que ele ama e muitas vezes ele briga com o objeto de amor dele. Às vezes pode ser comparado, talvez, assim, né? Não comparado realmente, mas analogia, um casal que um gosta muito do outro e às vezes eles brigam, e depois dessa briga, quando eles voltam, eles se amam mais do que antes da briga, tipo, mais ou menos. Só que aqui é material, entra luxúria, entra sentimento de egoísmo, e nesse relação deles é amor puro. Um quer ver o objeto feliz, não ele. Se ele tiver que sofrer para ver o objeto feliz, por exemplo, um exemplo, quando o Jagadananda Pandit comprou um vaso de óleos essenciais para Chaitanya Mahaprabhu, ou seja, ele estava querendo satisfazer Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu falou: eu sou sannyasi. Sannyasi é proibido de usar essas coisas, como que eu vou usar? Aí Chaitanya Mahaprabhu mandou devolver para Jagadananda. Ele queria, Jagadananda levou para Chaitanya Mahaprabhu deixar ele feliz. Aí Chaitanya Mahaprabhu falou que era sannyasi. Jagadananda sabia que ele não era sannyasi, que ele estava vindo como sannyasi, mas que ele era o próprio Senhor Supremo. Ele não queria saber de sannyasi, ele queria ver Chaitanya Mahaprabhu com óleo essencial passado no corpo, ia ser bom para ele, ia cheirar bem. Chaitanya Mahaprabhu falando, sou sannyasi, que tipo, Jagadananda quer ver sannyasi dessa maneira? Aí Jagadananda ficou nervoso, quebrou o pote e foi, agora eu vou fazer jejum até morrer. E ficou de mal, vamos dizer assim, de Chaitanya Mahaprabhu. Aí Chaitanya Mahaprabhu teve que ir lá, bater na porta, ele não queria abrir. Aí Chaitanya Mahaprabhu falou, eu vim comer seu vegetal, eu sei que é bom. Aí teve que falar com ele várias vezes, até ele sair desse humor oposto e abrir a porta e cozinhar, e os dois comerem e voltar a ser amigo assim, né? Sempre foi, mas amigo de novo, assim, externamente também. Então esse era o sentido das brigas deles. Um queria ver o outro sempre bem. Entendi. Vamos lá. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nichinamine Namah Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunavati Asatyaji Shatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunavati Pashatari Shatari Namo Vishnu Padaya Chiradikaya Priyarane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Chinamine Namaste
Padaya Vidadikaya Atmane Ishima Bhaktivedanta Narayana iti nami Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Jaya 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 Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Jaya 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 Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, Jaya Jai Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Jai Gora Hari Bo. Nitai Nitai Gaura Gaura
Haribo, Haribo, Haribo. Nitai Nitai Gaura Gaura Haribol, 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 Haribol. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jai Shri Guru Gauranga Gandhar Vika Giridhar Jai Ram Jai. Vishnu Pad Jai. Paramahansa Kacadeva Jastotra Sri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Jai. Ram Vishnu Jai. Pad Paramahansa Kacadeva Sri Srimad Srila Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj Jai. Om Vishnu Pad Jai. Sri Srimad Srila Bhakti Divanacharya Maharaj Jai. Om Vishnu Pad Sri Srimad Srila Gaur Govind Swami Maharaj Jai. Om Vishnu Pad Sri Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Jai. Jai Om Vishnu Pad Sri Srimad Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj Jai. Jai. Jai Shri Akim Chana Krishna Das Babaji Maharaj Jai. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai Jai. Shirupanu Guru Varga Ki Jai Sad Goswami Prabhu Ki Jai Panchatatatmak Sri Gaura Hari Ki Jai Jai. Jai. Shri Bhagavan Singhadev Bhakta Pravar Prahlad Maharaj Ki Jai Jai. Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Jai. Jai. Shri Prema Vivahta Granth Ki Jai Shri Jai. Jagadananda Jai. Pandit Ki Jai Jai. Shri Shivananda Sen Ki Jai Shri Kavi Kahnapur Ki Jai Sanatana Jai. Goswami Pad Todos Jai. nós devotos reunidos Ki Jai Jai. Shri Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai Jai Gaur Jai. Premanande Hari Hari Bol Haribo. Haribo. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu, Hari Bol. Boa noite. Tchau, tchau.